Boa noite, começa agora mais um Três Damas e um Coringa pela TV Convenção de Itu. Hoje apresentamos a professora de italiano Marusca Bertolozzi. A Marusca dá aula em Salto, na Sociedade Italiana Giuseppe Verdi, e também tem outros alunos particulares aqui em Itu e Salto. Marusca, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite, Malu. Boa noite. Boa noite, Priscila. Boa noite. Então, vamos começar, Marusca, falando um pouquinho sobre o interesse pela língua, pelo italiano, né? Quantos alunos você tem hoje lá na Sociedade Italiana? Quanto tempo faz que você leciona italiano? E quantos alunos você tem entre a Sociedade Italiana e particulares? Então, eu acho que o interesse, ultimamente, com a novela Passione, tem subido bastante, porque é uma coisa também de modismo. Mas eu acho que nesta região, devido ao grande número de descendentes de italianos, né, e devido também ao interesse do pessoal pela cidadania, né? Então é grande, tanto que nós temos aqui também em atividades várias associações, né? Italianas ou ítalo-brasileiras aqui nesta região, Itu, Salto e Indaiatuba. Então o interesse é grande. Este ano, no básico, estamos nesse semestre com 46 alunos e de várias faixas etárias. Depois temos, porque lá na Associação Giuseppe Verdi são 4 semestres, né? Então e na verdade são 5 turmas, as minhas, e tem também um outro professor que também tem 4 turmas. Então todas as turmas estão cheias, quer dizer, não 46, mas vamos dizer, variam entre 15, 20 alunos por turma. Então, fora os alunos particulares. Então, é grande o interesse. Este ano, eu repito, este ano foi maior por causa da novela Passione. E Marusca também teve aquele livro, né, Mina? Que nós, até eu ganhei da Mina, da Elizabeth Gilbert, que Comer, Rezar e Amar, que é maravilhoso. Então, você acha que também teve influência? Teve bastante, mas eu acho que antes dele teve Sotto il Sole della Toscana. Isso, Sob o Sol de Toscana, isso mesmo. Que aqui o livro ainda depois chegou, mas chegou o filme. Isso, eu assisti o filme. Exato, mas tem o livro que é muito mais bonito. Então acho que aquele filme despertou ainda mais do que, porque a Gilbert depois pegou, vamos dizer, um filão. Mas o livro da Frances May foi aquele que despertou mais. E o que você acha que no livro despertou? O que? O romance? A história? Não. O que despertou? Não, porque no livro, qual? Aquele da Frances May ou da Elizabeth Gilbert? Sob o Sol da Toscana. Exato. Porque no livro Sob o Sol da Toscana, o filme, a Frances May escreveu o script, mas como sempre o filme às vezes é um resumo, não que foja, mas é um extrato. Agora o livro é assim, ela já vai com o segundo marido, compram esta casa caindo aos pedaços na Toscana. Então, o primeiro tomo, eles falam de como reestruturar uma casa antiga na Itália. Depois, o segundo tomo é a adaptação deles com a vida rural toscana e a integração deles com o vilarejo, com os moradores de lá.
Tanto que ela pega também receitas, e no segundo tomo é cheio de receitas tradicionais da Toscana. E tudo na Toscana é tudo arte povera, quer dizer, se aproveita tudo. Jamais você, se você for da Toscana ou morar na Toscana, jamais você vai fazer um menu, vamos comprar isso hoje. Não. O que tem na geladeira, o que temos no armário, então vamos fazer com aquilo. Já o livro da Comer, Rezar e Amar, ela conta, né, a estadia dela em Roma. Exato. E o quanto ela comeu. Exato. A comida é maravilhosa. Exato. E ela engorda E ela vai jeans para a não Itália serve querendo mais. amar, com aquela ideia do homem que é Pasqualino Sette Bellezze, que é o amante latino, e em vez ela descobre encontra o amor pela cozinha. Gastronomia. Exato. E o terceiro tomo de Sottosole della Toscana, eles começam, se instalam na Toscana e começam a visitar arte, belezas geográficas, naturais. Então, quer dizer, é diferente. Eu acho que por isso, aí ela começa a contar tão naturalmente, por exemplo, uma coisa que chama atenção, assim, pegar uma tábua de madeira antiga, colocar em cima de 2 cavaletes e fazer com aquilo uma mesa de banquete e comer com os amigos ao redor disso, debaixo das oliveiras. Das oliveiras. Mas essa é a imagem aí que você vê, né, que a televisão essa é a imagem dos primeiros capítulos da novela Passione, né? Sim, claro. A família do Tony Ramos, do Totó. Isso. Mostra a família inteira exatamente nessa Porque a situação. Globo sabe como pegar, e pegou justamente desse livro que é de 98, o livro de Frances May. Né? Então ela foi realmente pioneira nisso, e o que chamou a atenção também nos italianos, né, foi que, como uma americana de São Francisco, pegou a alma italiana, conseguiu escrever. É o talento, né? Exatamente. É o talento do escritor, né? Agora, aproveitando que nós falamos agora da novela Passione, eu queria que você fizesse uma análise entre o italiano que foi falado nessa novela Passione e no que foi falado no Terra Nostra, porque me parece que um não foi tão fiel quanto o outro, né? Olha, eu assisti muito pouco a Passione, porque leciono naquelas... Porém, o pouco que eu vi, por exemplo, me chamou a atenção alguém que falava, quer dizer, Aracy Balabanian. Aracy Balabanian é uma atriz nascida no Rio de Janeiro, morou em São Paulo, mas nascida. E uma vez eu assisti no teatro aquela peça Irma Vap, e ela fazia a apresentação, e eu não entendi nada daquilo que ela falou. Então, para mim, eu tinha assim um certo receio quando eu via Aracy Balabanian na televisão, porque eu falava, meu Deus, a fonética dela para mim não vai. E já as poucas cenas que eu vi dela fazendo o papel de Gemma, eu achei ela ótima. Inclusive, ela me lembrava muito uma tia minha. Até o jeito de vestir, assim. Então eu achei que ela fez bem, assim. Outro Tony Ramos, né? Então eu achei bom. Agora, Terra Nostra, eu achei péssimo na época, porque eu achei que era muito chutado, era uma má dicção, sabe? Inclusive, não sei, os italianos que vieram aqui, quando se fala muito da dicção das vogais, né? Tudo bem, depois a gente fala também de Dante, etc. Mas a Itália é dividida em 20 regiões. Em cada região, em cada vilarejo, em cada cidade se fala um dialeto. Claro que em cada região se respeita uma dicção regional, mas às vezes em cada burgo, em cada vilarejo, em cada vila se fala um dialeto diferente. Só um minuto, Marusca, eu queria que você falasse a região e a cidade de onde você veio, né, da Itália, para o nosso telespectador sintonizar. Eu sou de Milão, que é em Lombardia.
nunca falei dialeto na minha casa, porque minha mãe era nascida em Firenze e meu pai em Benevento, uma cidade do sul da Itália, na mesma região de Nápoles, mas é uma cidade no interior da região. Então eu nunca fui acostumada a entender o dialeto milanês, que praticamente é a língua francesa, né? Porque Milão foi dominada por franceses, mas nunca fui acostumada a falar dialeto quando eu era criança, a minha família tinha uma casa de férias na República de San Marino, que fica entre Emília-Romagna, no centro da Itália, uma república que nem Vaticano, uma república à parte. É um burgo medieval com um castelo que fica lá. Então falava com as minhas amiguinhas, falava o dialeto daquela região. Depois voltava em Milão e aí voltava a ser uma menina milanesa. Mas então, quando se fala se fala verde e não se fala verde, eu acho muito errado. Eu não falo isso para os alunos, porque eu acho que depende de região a região. Então, quer dizer, às vezes você tem uma pessoa extremamente, muito bem formada numa ótima universidade de Nápoles, que falará com umas vogais mais abertas, porque mais se desce na Itália e mais as vogais são abertas, mais se sobe e mais são estreitas, por causa das dominações. Embaixo foram os espanhóis, em cima foram franceses, austríacos. Então esse negócio de falar, por exemplo, eu via que elas falavam na Terra Nostra, vero, a toda hora, vero, que a gente nem fala isso, a gente fala é giusto? Né? E prego fala. Fala para agradecer. Mas com aquelas extrampaladas e também erros que agora não uma coisa que me dá muito assim quando eles falam Paola. Por que Paola? É Paola. É igual ao português, só que em vez da U se fala O. Paulo e Paola, Paola e Paolo. E no Terra Nostra tinha alguém, né? E fora que no Terra Nostra, desculpe, mas isso que estamos falando, dava a impressão que os italianos vieram aqui para copular. Desculpe. No, porque eu não assistia sempre, mas quando assistia era só isso. Coitado, com tudo aquilo que trabalharam, que passaram. Porque o autor ficou envolvido com a paixão dos italianos, que eles dizem que é tudo muito romântico, então ele só queria romance na novela, né, menina? Mas um pouco demais, porque, puxa vida, eles trabalharam tanto, sofreram tanto, que no começo realmente começaram como os escravos. Então, quer dizer, achei que aquela novela realmente foi um pouco exagerado. É que os italianos têm fama de ser bons. Sim, é verdade. Não, tudo bem. Aí tudo bem, né? Mas tudo bem, mas só. Será que é só fama? Não. São bons amantes mesmo. Eu acho que não. São bons. Eu acho que sim. Maruska, vamos voltar um pouquinho lá para o aprendizado do italiano. Quais as dificuldades que o brasileiro que fala o português encontra, que é uma língua latina também, encontra para aprender o italiano? Também vem do latim, né? É a dicção. A dificuldade maior é a dicção. Tanto que esse ano no básico eu aproveitei e pedi ajuda da diretora cultural da Giuseppe Verdi, que é a Miriam Guerrieri, que escreveu até um livro bilíngue, um livro de receitas em italiano e em português. E ela foi aluna. E é aluna minha da conversação. Então, ela, no começo, é ela que fala da dicção. Como aluna de língua brasileira, porque não podemos falar que é a língua portuguesa aqui, língua brasileira hoje em dia, né? E então, como aluna e como falante da língua, então ela, eu acho que ajuda mais do que eu,
o aluno a entender direito como é a dicção, porque esse é o problema maior. E lógico, a gramática também. Tem coisas gramaticais que Dante foi realmente um pouquinho assim, severo, né? Porque tem muitas regras. Mas a língua portuguesa também, né? Mas tem coisas realmente extremas, sabe? Que diferem muito da língua portuguesa. Ou o tempo passado, por exemplo. Né? Eu acho mais engraçado, assim, não é engraçado, mas o mais diferente para mim, eu não conheço nada da língua, mas quando eu descobri, eu fiquei assim, nossa, fiquei surpresa. É o plural. Com I. Isso. O plural masculino. O I. Em geral. Porque depois há 1000 exceções. É verdade, tem muitas exceções. E o A por exemplo, bambina, menina. Bambine, meninas. Bambino, menino. Bambini, meninos. Mas depois tem inúmeras exceções. Mas a gente está tão acostumado, né, na língua portuguesa, o S, né? O S. Aí quando você vê outra letra, você fala... E é a única dos idiomas latinos que tem isso. Porque até o francês pega o S no plural. Exatamente. Né? Sim. É o único idioma latino que tem isso. E aproveitando que você falou aí de Dante, eu queria que você explicasse, né? Por que as pessoas às vezes falam que fulano fala um italiano dantesco? Qual a importância de Dante aí para a língua italiana? Allora, Dante Alighieri foi um poeta, um escritor, um soldado fiorentino, nascido em Florença por volta de 1300, né? E ele escreveu, a sua obra maior foi La Commedia Umana, na qual ele tinha sonhos, né, devaneios, e ele passava pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso. Em cada local ele encontra pessoas famosas da época, históricas, contemporâneos deles, políticos, eclesiásticos, e é sempre acompanhado por um cicerone. Em cada local ele é acompanhado. No paraíso ele é acompanhado pelo amor da vida dele, Beatrice, que morreu menina e tiveram só um amor platônico, quer dizer, ele era apaixonado por ela era casada por um outro homem, né? E quando ela morreu muito nova, ele então ficou muito triste, apesar de ele ser casado com uma Gemma, e de ter os filhos, mas foi o amor da vida dele, e ele a coloca como cicerona do paraíso. E ele não usava o latim, que era a língua da época. Ele usava, e ele usava uma língua que era dele. Era uma língua, era um italiano, dizemos assim, era um italiano avançado, e não era um latino arcaico. Apesar que o latino também passou por várias fases, né? Quando 150 anos atrás, nós estamos festejando este ano 150 anos de unificação da Itália, os italianos não se entendiam, porque cada um falava um dialeto. Então, precisava inventar uma língua italiana. Foi chamado Alessandro Manzoni, um grandíssimo escritor milanês que escreveu Os Noivos e Promessi Sposi. E ele então, junto com outros literatos da época, decidiram que realmente ele havia escrito I Promessi Sposi em fiorentino, tá? Seguindo o exemplo de Dante. Então foi escolhido o italiano de Dante, isto é, dantesco, para ser a língua oficial da Itália. Isso em 1871.
Embora hoje também se use, é comum se usar dantesco, uma coisa assim que é uma coisa ruim, né? Uma coisa que aí conotação que veio do inferno, né? Exato, porque aí se refere no inferno, uma coisa dantesca, Dante, né? Exato, porque no inferno ele vê o girão, os departamentos são chamados de girone, o girão dos gulosos, o girão dos avarentos, então era uma coisa muito triste, dos suicidas, né? Então, uma coisa muito triste, né? Então, por isso se compara a isso. O inferno de Dante. Exato. Marusca, uma curiosidade, no final do século XIX, né, imigraram bastante italianos aqui para o Brasil. De quais regiões eles eram? De várias regiões, mas aqui a grande maioria, principalmente aqui nesta região, é do Vêneto. Vamos dizer que 70% é Vêneto. Depois foi Emília-Romagna, também um grandissimo número. Foram os mais Trentino, norte da Itália, perto da Áustria. E quais os motivos que traziam os italianos para cá? A fome. A fome. A Itália passava, porque a Itália, quando foi unificada em 1870, antes de ser unificada, era dividida em 7 estados. 7 estados dominados por estrangeiros. O povo passava realmente a fome, porque eram ainda vamos dizer, o estágio deles era ainda um estágio, vamos dizer, medieval, feudatário. Então, quer dizer, quando o rei Savoia e rei Umberto I di Savoia e Giuseppe Garibaldi, que unificaram a Itália, são considerados junto com outros, né? Mas o Garibaldi vai para a Itália com a Anitta, né? A nossa Anitta vai para a Itália com a Anitta. Ele ainda jovem, ainda não tinha unificação da Itália. Antes ele veio aqui, ele viajou com ela. Antes ele havia viajado até nos Estados Unidos. Ele viajou. Ele era uma espécie de Che Guevara da época, porque onde tinha alguma coisa que ele acreditava poder, quer dizer, contra os ideais dele, ele estava aí para combater. E por coincidência conheceu a Anitta em Santa Catarina. Anitta vai com ele para a Itália e morre extremamente jovem, morre com 28 anos em Ravenna, na Emília-Romagna. E ela morre em decorrência de parto, será? Ela tinha partorido fome e frio. Nossa. E hoje, que amor. Sim. Que amor. E hoje ela, não sei se o pessoal sabe, mas ela é considerada um herói da pátria. Porque ela está no Gianicolo, em Roma, junto com os heróis da pátria. Garibaldi também está no mesmo lugar. Como? O Garibaldi não está no mesmo lugar. Não está. Garibaldi ele morreu na ilha de Caprera, na Sardenha, onde ele se exilou por depressão, porque ele achou, realmente não foi, depois da unificação o rei não manteve as promessas para ele, com ele. E tanto que até Abraham Lincoln soube disso e convidou Garibaldi a ir para os Estados Unidos. Só que o Garibaldi, já de idade, com reumatismos, ele colocou uma cláusula que ele queria declarar a libertação dos escravos nos Estados Unidos. E isso politicamente não se pode, porque só o presidente dos Estados Unidos pode fazer. Então, mas ele já sabia. Gente do céu, mas é muito. Mas ele sabia. Os heróis têm essas. Mas ele na verdade. Né? Mas ele na verdade estava já depressivo. Ele não queria, sabe? Já tinha mais de 60 anos. Ele não queria ir para os Estados Unidos. Exato. Essa é a verdade. Ele queria ficar lá na ilha de Caprera. Como ele era nascido na Ligúria, naquela região, ele nasceu em Nice,
que na época pertencia à Itália, perto do Principado de Mônaco. Então naquela região da Ligúria, aquela região que é um arco e que vai da Itália, vai para a França, a Provence e Principado de Mônaco. Então ele estava com muita saudade daquela região, então ele cultivou o jardim dele com as ervas aromáticas dele, com o manjericão dele. Então via o mar, o mesmo mar que ele via da Ligúria. Então ele recriou uma pequena Ligúria lá e não queria mais sair. Também muitos combates. Né? Ele, sabe, lutou. Mas aí muito. A Anitta já tinha falecido, né? Há muito tempo. Mas é interessante, né? Uma brasileira que é uma heroína da pátria, né? Sim, sim. E que às vezes muito brasileiro não conhece. É verdade. O que me dói, que não conhece, muitos não conhecem. Teve uma escola, né? Anitta Garibaldi, fundada por italianos. Sim. Mas Marusca, explica um pouco como é que foi essa coisa da unificação, porque eles montaram uma estratégia, né? Parece que o rei partiu e veio do norte até Roma, né? Isso. E o Garibaldi pegou o exército e veio por baixo da bota, né? Exato. E se encontraram em Roma. Então, a Itália estava dividida em sete estados. Um desses estados, o único que pertencia realmente, que era italiano de verdade, era il Regno del Piemonte e della Sardegna. Il Piemonte é aquela região em alto da bota à esquerda que faz divisa com a França. A região mais importante é Turim. Tanto que é lá que morava Esterei, a família Savoia. E era regno di Piemonte e di Sardegna. Sardegna, aquela ilha que fica abaixo da Córcega, ao largo Bem que falam que italiano não consegue falar nada. Não, eu quero... desculpe. Então, e este rei, então, que era o rei Umberto I de Savoia, ele então fez essa estratégia junto com Giuseppe Garibaldi e ele desceu de Turim, então da cidade principal do Piemonte, com o exército até Roma. E Garibaldi, com i 1000 garibaldini, erano 1000 uomini, na verdade erano 1011, tinha uma mulher, que era uma mulher extremamente ciumenta do próprio marido, por isso ela foi junto, e um menino de 11 anos. A maioria eram, eram vênetos, a grande maioria, e não tinham italianos, não tinha garibaldini da Itália do Sul, e eles partiram de Gênova, de Quarto, uma cidadezinha perto de Gênova, e foram de barco até a cidade de Marsala, na Sicília. E aí eles subiram, e eles subindo, lógico que o pessoal simpatizava com eles, mesmo porque Garibaldi, depois de ter viajado nos Estados Unidos, então ele gostou dos Yankees, do exército Yankee. Então eles usavam um chapeuzinho tipo Yankee, soldado Yankee, camisas vermelhas. Então o pessoal simpatizou. Então aqueles 1000, lógico que foram aumentando e subindo. E se encontraram em Teano. É uma localidade perto de Roma, depois de ter vencido os vários exércitos por aí. Nós vamos para o intervalo e voltamos já com a Marusca, professora de italiano, que está dando um show aqui pra gente, de cultura italiana. Até já.
TV Convenção, espalhando emoções. De volta com Três Damas e um Coringa, hoje recebemos aqui a professora de italiano Maruska Bertolozzi, que estava nos falando no primeiro bloco sobre o processo de unificação da Itália, que esse ano está comemorando 150 anos da unificação. Maruska, pode continuar explicando aí como é que o Garibaldi conseguiu essa façanha aí da unificação da Itália. Então, aí teve essa unificação e, na verdade, no final, quando eles se juntaram em Teano, perto di Roma, o rei e o Giuseppe Garibaldi, parece realmente, acho que o que aconteceu depois está para comprovar isso, que o rei não foi muito grato com o Garibaldi, E, então o Garibaldi si ritirò na ilha di Caprera, essa pequena ilha ao norte da Sardegna, praticamente deprimido, depressivo, sem acreditar muito. E na verdade essa unificação da Itália, eu acho que na verdade não existiu, na verdade, porque não existiu um governo assim, não souberam pelo menos administrar os problemas que claramente existiram depois de pegar um país que estava dividido, devastado, com pessoas que não falavam o mesmo idioma, e por isso que isso gerou, na época, praticamente 24 milhões de imigrantes. Graças a Deus. Porque o Brasil não seria o Brasil se não fossem os imigrantes italianos. Sem dúvida, mas quer dizer, a situação da Itália era realmente assim, desesperadora. Sim, pelo que você nos contou no intervalo, parece que a fome era muito, eles comiam quase que só polenta mesmo. A polenta era mais, quer dizer, cada um comia o que tinha. Regional. A polenta é típico dos Vênetos, se fala muito dos Vênetos que comiam a polenta pura, e por isso que no Vêneto as crianças morriam daquela doença que não se sabe, é uma espécie, lembra um pouquinho aquela desidratação, que as crianças ficavam com a pele enrugada e pegavam uma cara de macaquinho, tanto que chamavam doença do simioto, em dialeto vêneto, que seria a doença do macaquinho. Mas era porque só comia polenta, não tinha proteína, não tinha proteína nenhuma, não tinha proteína nenhuma. Uma alimentação totalmente deficitária, né? Exato. Então, quer dizer, realmente, o povo realmente veio aqui, emigrou, porque realmente a Itália não soube oferecer nada. E, aliás, não ofereceu nada àqueles que ficaram e nem um amparo a quem emigrava. Quer dizer, quem emigrou, com os nossos alunos, estamos lendo, com uma turminha de alunos, estamos lendo um livro escrito por um italiano que mora aqui, em Poços de Caldas, o senhor Mário Seguso, que é o dono daquela Cadoro. Fazem os vidros de Murano lá inclusive lá na Associação Giuseppe Verdi organizamos uma excursão em novembro, fomos lá falando italiano e os alunos entrevistaram o signor Mário Seguso, porque ele escreveu um livro maravilhoso, Gli ammirevoli italiani di Poços de Caldas, porque descobriu que entre os primeiros criadores da cidade de Poços de Caldas, uma parte eram italianos e a maioria vênetos, tanto que quando ele se transferiu nos anos 80 em Poços de Caldas, ele via que o pessoal falava italiano, como em algumas cidadezinhas do Rio Grande do Sul. Os jovens só falavam italiano. Então aí ele descobriu, que falavam. Então ele, nesse livro, ele descreve muito bem a época dos italianos quando chegaram aqui, que não foram absolutamente acompanhados. Por isso também que gerou essa confusão agora de cidadania, de documentos que não acha. Isso não acontece em outros lugares do mundo, nem na Argentina, com os descendentes de italianos.
né? E Marusca, por que troca o nome? Por que trocou? Porque eu conheço, por exemplo, eu tenho amigos que vieram, que agora tiraram a cidadania italiana, voltou o sobrenome original, que era Martella, e aqui no Brasil ficou Martelli. Por que houve essas alterações? Porque as pessoas chegavam de lá sem saber uma palavra de português e falando um dialeto, e cada um com um sotaque típico. Quem recebia aqui eram pessoas sem instrução nenhuma, que não conheciam o italiano. Então, um falava como sabia, outro escrevia como sabia. Mais ou menos como os policiais italianos, né? Os carabinieri. Um que sabe escrever e o outro, eles só andam em dupla, né? Um que sabe escrever e o outro que sabe ler. Carabinieri, Você sabe que carabinieri é uma elite de classe, é uma elite da polícia. Precisa ser... Mas quando os brasileiros, quando eles querem tirar sarro deles... bom, eu acho porque você sabe que carabinieri, hoje em dia na Itália... É a polícia de elite, né? A polícia de elite precisa ser formado e precisa falar idiomas. É uma brincadeira entre eles, né? Que quando eles só andam de dupla. Por que andam de dupla? Porque um sabe ler e o outro sabe escrever? Não, antigamente não era assim, mas hoje carabinieri é de elite e tem que falar vários idiomas. Por isso que você encontra agora carabinieri até nos consulados. Marusca, esse ano também é o ano da Itália no Brasil, né? Isso. Essa comemoração, as comemorações da unificação da Itália, 250 anos da unificação da Itália e da Itália no Brasil, o que vai acontecer, assim, quais são os eventos que estão sendo preparados para comemorar essas datas, tanto na Itália como no Brasil? Então, porque tem várias datas, inclusive também lá, e tudo da unificação. Então, como eu disse, aqui nós temos várias associações, né? Tem a Giuseppe Verdi, tem a Associazione Emiliano Romagnoli, aqui de Itu e Salto, temos a ACLI, que é recém-nascida, da qual eu sou presidente, né? A ACLI Ponte, e tem outras associações aqui na região. Então, cada uma, né? Acho que, por exemplo, eu sei que agora, por exemplo, dia 15 de junho, a Associação Emiliano Romagnola vai trazer um grupo que já esteve aqui, que é ótimo, que chama Amarcord. É um grupo teatral que canta música lírica e vai se apresentar em Salto, no teatro, com uma séria ópera buffa. Então, quer dizer, tem vários acontecimentos. O que o consulado, o que vai fazer de acontecimentos, porque é a partir de outubro que vai ser a data oficial, então a partir de outubro que vai ter mais coisas, né? Mas eu acho que cada associação está fazendo várias programações, várias programações, sem dúvida. Agora, e eu tô tomando espaço, né? Porque aproveitando que você falou da ACLI, eu queria que você falasse um pouquinho, que é uma entidade que você preside, que você falasse o que significa a ACLI e quais são os objetivos dessa entidade. Então, a ACLI surgiu em 1947, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E surgiu como uma espécie de sindicato, não era bem um sindicato, mas era para defender os direitos dos trabalhadores, e para formar os trabalhadores. Hoje em dia mudou completamente, existe no mundo inteiro, a sigla é Associazione Cattolica dei Lavoratori Italiani. A ACLI Ponte di Salto e Itu Indaiatuba mudou esta conotação, e no estatuto nós denominamos mais católicos, nós somos cristãos, porque nós queremos receber não os cristãos, somente os cristãos, mas aqueles que acreditam no bem. Então, cristianismo, para mim, é sinônimo de bem.
Então não precisa, uma pessoa, por exemplo, pode ser islâmica ou ateia. E acreditar. Então já mudou essa conotação. Mas hoje em dia temos vários objetivos, principalmente a nossa é aquela de divulgar a cultura italiana e a cultura italo-brasileira, que é um pouquinho diferente. Porque aqui, depois com os anos, a comunidade daqui já ficou um pouco diferente da italiana, claro, porque os italianos que vieram aqui depois tiveram que se acostumar, etc. Tanto que os italianos, quando ela me perguntou de quais regiões eram, mesmo aqueles do sul, como ninguém se entendia, olha, desculpe, vou passar um pouquinho atrás para poder depois chegar a Acli. Como ninguém se entendia, e não houve, na verdade, uma unificação na Itália, porque na Itália, hoje em dia, ainda aquele do norte não gosta muito daquele do sul. Eu acho que não é só na Itália que acontece isso. Tem um país que bem que é assim. Mas vamos dizer que os imigrantes aqui tiveram que se juntar, porque é normal. Quando você está fora do seu país, por exemplo, eu jamais, quando era mocinha lá em Milão, teria cantado uma música napolitana. Hoje escuto Solemio e choro. É normal. Então se torna... Você canta os pagodes, uns axé, fala a verdade. Só não canto funk. Então, quer dizer, essa união se torna normal. E todos os italianos, para poder se entender, começaram a falar vêneto. O dialecto vêneto. Mesmo os napolitanos, porque senão não teria se entendido. E o Mário Seguso descreve muito bem naquele livro que eu estava comentando. Então, voltando a Acli, hoje em dia, a Acli hoje em dia tem outros objetivos, que são a divulgação então, da cultura italiana ítalo-brasileira. Nós também trabalhamos para o meio ambiente. Na verdade, como eu expliquei que a nossa, il Ponte, é recém-nascida, estamos tentando fazer contato com Dom Morelli, o bispo emérito do Rio de Janeiro, que celebrou em Salto ultimamente uma missa bellissima in italiano, e nós gostaríamos de fazer porque ele está, vamos dizer, trabalhando num projeto belíssimo de alimentação, de alimentação natural, genuína para as classes menos favorecidas. Então nós gostaríamos de trabalhar com isso, estamos esperando um retorno de Dom Morelli. Nesse sentido, em todos os casos, a Acli se engaja também com o meio ambiente. Agora, Marusca, uma coisa interessante, você veio da Itália para cá e você primeiro morou em São Paulo. Isso. E como é que você... Hoje a gente sabe que você tem muitos alunos em Salto, muitos alunos em Itu, mas por que Itu? Por que você escolheu Itu? Para morar, né? Para morar, Olha, aquelas coincidências que não são coincidências. Eu quis sair, era uma época que eu estava muito cansada com o trabalho, com a vida lá em São Paulo. E na época eu e meu filho, que era adolescente, falei muito com meu filho, falei, olha Lucas, e ele me encorajou, falou, mãe, vamos comprar uma casa no interior, vamos, adolescente. Falei, tá. E aí nós decidimos, fomos na Rua São Bento, compramos um mapa do estado de São Paulo, do camelô, e aí nós colocamos o dedo, porém o dedo não podia ir muito longe da capital, porque senão a gente não conhecia ninguém. Então nós pontamos e caiu em Arujá. Então nós fomos, no dia seguinte fomos para Arujá, e quase que eu compro uma casa, só que me tremiam as pernas, porque eu falei, meu Deus, era uma chácara com uma escadinha na subida, eu falava, meu Deus, eu tenho uns móveis de tipo mineiro, eu falei, nossa, aqui o móvel mineiro vai ficar lá em cima e não vai chegar na casa, porque ninguém vai aguentar para carregar.
E também tinha cerca viva. Eu tenho, na época tinha 8 cachorros, agora eu tenho só 4. Só 4? Só 4. Então, quer dizer, eu tinha gato, porque meu filho era uma espécie de São Francisco de Assis. Pegava os bichos eu sei como é que é isso, eu sei. E trazia para casa, né? Eu cuidava. E o meu filho era adolescente, eu falava, meu Deus do céu, se eu precisar trabalhar, eu vou precisar trabalhar, porque eu pedi conta, pedi tudo. Sabe, aquele negócio que você fala, quero uma vida nova para mim. Um recomeço. Você trabalhava em que antes? Na fila. Sempre como secretária de diretoria. Na Pirelli trabalhei como secretária e também na exportação de pneus. Eu vendia pneus no mundo inteiro. Trabalhou, parece 30 anos na Pirelli. 30 anos na Pirelli Pneus. E aí eu trabalhava na fila na época, que era ligada à Ferrari, né, ao grupo Gemini. Então eu não queria mais aquela vida, aquela coisa urbana. Então eu falei, meu Deus, eu não vou ficar tranquila. Então mas eu pedi um dia pro agente imobiliário para poder assinar e voltei para casa. E aí quando eu voltei para casa, uma amiga minha, uma colega da Pirelli da época, que havia mudado para Itu, me ligou e a gente não se falava há anos. Olha, bem no dia. Que coisa! É coincidência mesmo. E eu expliquei para ela o que estava acontecendo e ela falou que tinha Santa Edvige havia falado para ela para me ligar. Olha Santa Edviges. E ela me ligou. Então, ela me ligou e ela falou, você não quer vir aqui em Itu para ver? E eu me lembrei que eu conheci Itu e que eu havia adorado, porque era uma cidade histórica, então me remetia um pouco à Itália. Essa coisa de arquitetura histórica, né, conservada. Então eu vim e era um 27 de novembro. E olhei as casas e meu filho queria sempre uma casa mais chique, num condomínio, etc. E eu gostei da minha que fica perto do cemitério, na Gabriel Leite de Carvalho. E eu gostei porque achei a casa sólida, não sei, a senhora que morava lá tinha acabado de falecer, Dona Ermelinda. E não sei, sabe quando você sente que ela te pede, você vai ficar bem, sabe? E eu vi que tinha um muro alto, estava bem para os bichos, era o ideal, sabe? Era sólida. Aí eu fui eu gostei. Falei era direto com o proprietário, com o descendente da proprietária, né, com o neto da proprietária, e aí fui na igreja do Bom Jesus. Encontrei uma senhora que estava arrumando umas flores e essa senhora, e eu falei, eu estava assim porque eu estava com medo, porque sozinha com um filho, na época eu era separada de fato do meu marido. Aí eu falei, olha, eu tô com medo, eu vim aqui para Itu, mas aqui é uma cidade santa. Como a senhora chama? Eu falei, eu me chamo Maruska, é a senhora Maria da Graça. E aí, quando eu voltei para casa, eu descobri que era Nossa Senhora das Graças naquele dia. Olha, que coisa! Então eu falei, então é aqui que eu quero. E de fato eu comprei a casa e naquele dia mesmo. Está feliz? Estou feliz. Isso tem quanto tempo? Quanto tempo que você está em Itu? Eu cheguei na última semana de 1999. Mais de 10 anos. Então, o primeiro ano foi, porque depois o primeiro ano, até eu me assestar depois, tive depressão, né, até achar o trabalho, até você fazer um círculo de amizades, né, conhecer. Se reestruturar, né? Exato, então, então eu sentia saudade, queria voltar para São Paulo, chorava, Depois, mas é o curso natural, depois tudo vai. Tudo se acomoda, tudo se acomoda. E Maruska, uma curiosidade que eu tenho, né, mas acho que todo mundo, é referente às máfias italianas. As máfias, voltando um pouquinho, elas apareceram enquanto a Itália ainda era dividida em estados ou depois que a Itália foi unificada? Não, apareceram já a primeira máfia, que é a máfia histórica, aquela da Sicília. Certo. E ela apareceu em 1400, quando justamente a Sicília era dominada pelos espanhóis. Então, os espanhóis e os franceses. Então, eles eram realmente assim, eles tiravam, porque na época o pobre, o camponês, trabalhava pelo senhor.
Então, se o senhor estava bem, tinha trabalho para o pobre, né? Só que os espanhóis vieram para pegar as terras. Quiseram as terras, então os senhores ficaram sem nada. Imagina, os pobres ficaram miseráveis. Se já os senhores perderam os próprios bens, os pobres perderam tudo. Então, a máfia surgiu por volta de 1400 para proteger esses senhores sicilianos contra os estrangeiros. Era uma forma do senhor proteger o seu espaço, né, sua terra. Exato. E todos os agregados que estavam ali, né? Estavam ligados a eles. Por isso que com o tempo a máfia, que mudou, lógico, o rumo completamente, mas vamos dizer, também pelo medo, claro, porém era o senhor, né, o padrino, o padrinho. Que no Poderoso Chefão, né? Tinha que ser o Marlon. Exato, né? E tem depois as pessoas que estão em volta deste. É uma figura, porém, extremamente feudal. É uma hierarquia mesmo. Exato. Né? Agora, Marusca, o que a gente sabe de máfia aqui no Brasil, né? Lá é muito pesada, né? Hoje em dia, muito menos. Muito menos. A máfia siciliana perdeu muito, foi para os Estados Unidos, né? Hoje em dia também a máfia siciliana perdeu bastante, teve uma operação muito grande nos anos 80 na Itália que chama Operação Mani Pulite, Mãos Limpas, onde foram para a cadeia políticos, né? E hoje em dia os jovens estão protestando nas ruas contra a máfia. Então, na Calábria existe uma outra máfia que chama 'Ndrangheta, que aí é cruel, é terrível, mas está fazendo mais vítima com os imigrantes. Fora, quer dizer, não tem nada do glamour do filme Poderoso Chefão, né? Não, tinha glamour. Se a gente pensar que na Nova York, do Al Capone, tinha um certo glamour. Mas é lógico que tinha também crueldade, tinha também a outra face, mas tinha aquele glamour também, sim, porque aqueles anos eram glamourosos, a sociedade era glamourosa. Então eram carros grandes, eram chapéus borsalino, eram terno risca de giz. Então vamos dizer, mas claro, tinha também embaixo, tinha também a face da crueldade, do assassinato. E não tinha o Al Pacino, né? E não tinha o Al Pacino jovem. Não tinha o Al Pacino. E tem também a Camorra, a máfia napolitana, que também, apesar que tanto ultimamente em Nápoles tivemos uma greve do povo contra o negócio que ficou acumulando a sujeira. Agora, Marusca, e a gastronomia? Olha, o nosso programa, a produção já está avisando que está no fim, mas não podemos também deixar de falar da gastronomia. Bem rapidinho, gente. Então, cada região, agora, sabe, cada região, nós tivemos, dizemos assim, eu acho que o primeiro gourmet do mundo não é o primeiro que escreveu um livro, porque o primeiro foi um francês em 1400, extremamente chato, mas o primeiro que escreveu, sim, aquele que sabe, aquele tipo militar, mas o primeiro que se dirigiu à mulher de casa, à dona de casa, ao cozinheiro, numa linguagem assim confidencial, foi o Pellegrino Artusi, um senhor da Emília-Romanha, nascido em Forlimpopoli, depois morou em Firenze, que fez uma coletânea das receitas típicas da Emília-Romanha e da Toscana. Se não tivesse existido este homem,
as lasanhas não seriam tão famosas, o ravioli, capelletti, tagliarini, gnocchi. Todas essas massas, ele que catalogou. Os grandes, exato, os pratos, até café, ele dá uma aula no livro. O livro dele, a Ciência na Cozinha e a Arte de Comer Bem, era traduzido em todos os idiomas. Ultimamente, esta associação da Emília-Romagna, cujo presidente a presidente hoje é Miriam Guerrieri, mas quem formou o núcleo é o Dr. Amaury Arfelli. Então, eles trabalham com projetos, né? E essa associação daqui, na época, então, o presidente era o Dr. Arfelli, eles ganharam um projeto para traduzir este livro em português. E existe este livro, então daí o Artusi dá até uma aula sobre o café. É interessantíssimo para ler. E de que período que é o livro? 1890. Então essa fama da cozinha italiana, graças ao Artusi, graças ao Artusi. Ele reuniu receitas da principalmente da Emília-Romagna e da Toscana, porque os pratos de massa, o molho, etc, são originários da Emília-Romagna. A Emília-Romagna para mim é a região, é o berço da gastronomia. E depois, lógico, temos a pizza, que é napolitana. Isso. E da Toscana? O que vem da Toscana? Segundo os pratos, carne de javali. Vejo que a tua cara é meio assim, mas o javali bem, olha, que eu não podia imaginar que a carne de javali fosse da Toscana. Mas tem várias, vamos dizer, mais segundo pratos, mas tem sopas da Toscana. Várias sopas. Então, da Toscana eu vou ficar com a arte mesmo. Vou ficar com a arte. Mas com a Emília-Romagna eu fico com a gastronomia. Não, mas tem ótimos. O tiramisu. Tiramisu tem uma contesa, uma rivalidade entre Vêneto e Toscana, mas a maioria dos vamos dizer, dos históricos, dos historiadores, falam que o tiramisu na verdade é da Toscana. E os embutidos, o salame, que também é tão apreciado na Itália. Exato. De onde vem? Então, os mais famosos vêm da Romagna, mas se você olhar bem em cada região, naquele filme ou aquele documentário Itália Opera Única, se pode ver bem, cada região tem um embutido típico. Em Roma tem, na Toscana tem, no Abruzzo tem. Agora, aqueles típicos, a mortadela, tanto que a mortadela nos Estados Unidos se chama Bologna. E Bologna é a cidade mais importante da Emília-Romagna. Então, quer dizer, lá mesmo, o presunto de Parma. Apesar que tem também o San Daniele do Friuli. Mas vamos dizer que lá são os mais conhecidos e os básicos. Depois tem aqueles menos conhecidos, em cada região tem. Olha, esse papo temos tanto estava muito bom, mas infelizmente não dá mais tempo. Foi ótimo também para mim. Mariusca, muito obrigada pela sua presença, obrigada por esse banho de cultura italiana. Nós gostaríamos de ficar aqui muito mais Só tempo. Posso fazer uma última pergunta? Rapidinho, hein? E tu é a terra do bife à parmegiana, né? A parmegiana. A parmegiana vem de onde? Bife à parmigiana não tem na Itália. Então, mas vamos dizer, é o queijo. Vamos dizer, é o queijo parmigiano que vem de Parma, que vem daquela região de Parma. Na verdade, vem daquela região de Parma, né, da Emília. Mas nós fazemos mais a berinjela. A berinjela. Então vamos terminar agora, né, gente? Mariusca, muito obrigada, então, pela sua presença. Quem quiser aulas de italiano pode procurar a Mariusca por qual telefone? Bom, no 40 22 77 10 ou na Associação Giuseppe Verdi di Santo, que agora me foge o telefone, mas que acho que todo mundo conhece. E de vez em quando lá fazemos eventos culturais. Quer dizer, é só telefonar, às vezes se informar, para saber quando tem um evento cultural e todo mundo, aqueles que gostam da cultura e da língua italiana, podem participar.
Muito obrigada, Maruska. Obrigada, Malu, pela companhia. Obrigada, Priscila. E para encerrar, siamo tutti buona gente. Obrigada a você que nos acompanhou aqui pela TV Convenção no Três Damas e um Coringa. Até semana que vem. Beijo no coração. Até lá. Get yourself a little time.